Olá! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a autoestima saudável. Como podemos cultivá-la em nossas vidas? Vamos explorar alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar nessa jornada. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Isso significa que temos valor e dignidade inerentes, independente do que os outros pensam ou dizem sobre nós. Quando entendemos essa verdade, podemos começar a ver a nós mesmos e aos outros com mais compaixão e respeito. Em segundo lugar, precisamos nos lembrar de que somos amados por Deus. João capítulo 15, versículo 12. Ele nos conhece e nos ama com todas as nossas imperfeições e fraquezas. Quando entendemos e aceitamos esse amor, podemos nos sentir mais seguros e confiantes em nós mesmos. Podemos começar a nos enxergar com os olhos de Deus e a valorizar a nós mesmos e aos outros como Ele faz. Em terceiro lugar, precisamos lembrar que Deus nos deu dons e talentos únicos, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que devemos usar para o bem dos outros e para a glória dele. Quando usamos nossos dons de maneira significativa, podemos nos sentir realizados e valorizados. Isso pode ajudar a aumentar nossa autoestima e nos dar uma sensação de propósito e significado. Então, irmãos e irmãs, esses são apenas alguns dos princípios bíblicos que podem nos ajudar a desenvolver uma autoestima saudável. Lembre-se de que você é valioso e amado por Deus, e que Ele tem um propósito especial para a sua vida. Hoje, vamos falar sobre um tema muito importante: como a Bíblia pode ajudar você a se conhecer melhor. Acompanhe nossas reflexões inspiradoras nos textos sagrados e descubra como a sabedoria bíblica pode ser um guia para o seu autodesenvolvimento. A Bíblia nos ensina que cada um de nós é um ser único e especial, criado por Deus com um propósito específico. No Salmo 139, 13 a 14, lemos: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Essa passagem nos mostra que somos criaturas maravilhosas, dotadas de talentos e habilidades únicas. Mas muitas vezes, a vida pode nos fazer questionar nossa autoestima e autoconfiança. Nesses momentos, a Bíblia pode ser uma fonte de inspiração e sabedoria para nos ajudar a nos conhecer melhor e a nos valorizar. No Provérbios 3, de 5 a 6, lemos: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa passagem nos ensina a confiar em Deus e reconhecer a sua sabedoria em nossas vidas. Outro texto bíblico que pode nos ajudar a nos conhecer melhor é 2 Coríntios 5:17, que diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Essa passagem nos lembra que, ao nos tornarmos cristãos, somos transformados e renovados em Cristo, e podemos deixar para trás as coisas antigas que nos impedem de nos conhecer melhor e de nos relacionarmos com Deus. O que vocês acharam dessas reflexões? Deixe seu comentário aqui. Espero que tenham gostado e que tenham se inspirado para buscar um maior autoconhecimento através dos textos bíblicos. Lembre-se sempre de que você é um ser especial e único, criado por Deus com um propósito específico. Com 5 ensinamentos de Moisés sobre liderança e justiça. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Moisés e seus ensinamentos sobre liderança e justiça. Moisés foi um grande líder do povo de Israel, que guiou seu povo com sabedoria e justiça. Suas lições ainda são relevantes nos dias de hoje e podem nos inspirar a sermos melhores líderes em nossas áreas de atuação. Ser um líder humilde. Moisés era um líder humilde, que colocava as necessidades de seu povo em primeiro lugar. Ele não buscava poder ou riqueza pessoal, mas sim a realização do propósito de Deus para o seu povo. Ser um líder humilde é essencial para construir uma equipe unida e motivada. Buscar a orientação de Deus. Moisés sempre buscou a orientação de Deus em suas decisões, o que o ajudou a guiar o povo de Israel pelo caminho certo.
Buscar a orientação de Deus é uma prática importante para líderes que desejam tomar decisões justas e sábias. Praticar a justiça. Moisés ensinou o povo de Israel sobre a importância da justiça. Ele estabeleceu leis justas e tratou todos igualmente, independente de sua posição social ou econômica. Praticar a justiça é uma atitude essencial para líderes que desejam construir uma sociedade mais justa e igualitária. Ter coragem para enfrentar os desafios. Moisés enfrentou muitos desafios em sua jornada como líder de Israel, como a libertação do povo da escravidão no Egito e a travessia do Mar Vermelho. Mas ele teve coragem e confiança em Deus para superar esses desafios. Ter coragem é essencial para líderes que desejam liderar suas equipes com eficiência e enfrentar os desafios com resiliência. Ser um líder que inspira confiança. Moisés era um líder que inspirava confiança em seu povo. Ele era sincero, justo e fiel aos seus princípios, o que fez com que as pessoas confiassem nele e o seguissem. Ser um líder que inspira confiança é essencial para construir uma equipe motivada e comprometida. Esses foram 5 ensinamentos de Moisés sobre liderança e justiça. Esperamos que essas lições tenham inspirado você a ser melhor líder e a buscar a justiça em sua vida. Lembre-se sempre de buscar orientação de Deus em suas decisões e de ser um líder humilde e justo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre as 5 situações em que a fé de Pedro foi testada e fortalecida. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, e sua história nos ensina muitas lições valiosas sobre a fé e o seguimento de Cristo. Caminhar sobre as águas. Em um dos momentos mais famosos da história de Pedro, ele teve a oportunidade de caminhar sobre as águas, como Jesus havia feito antes dele, mas quando percebeu a força do vento, começou a afundar. Jesus o salvou, mas a experiência o ensinou a importância de manter o foco em Cristo, mesmo em meio às dificuldades. Confessar a Jesus como o Messias. Em um momento crucial da vida de Jesus, ele perguntou aos seus discípulos quem as pessoas diziam que ele era. Pedro confessou que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa atitude de Pedro mostra a importância de reconhecer a verdadeira identidade de Jesus e de ter coragem para confessá-lo como Senhor. Negar a Jesus 3 vezes. Em uma das maiores falhas de Pedro, ele negou conhecer Jesus por 3 vezes, como havia sido previsto pelo próprio Jesus. Essa experiência o ensinou a importância da humildade e do arrependimento e mostrou que mesmo os mais fortes e fiéis discípulos podem cair em tentação. Pregar o Evangelho com ousadia. Depois da ascensão de Jesus, Pedro se tornou um dos líderes da igreja primitiva e pregou o Evangelho com grande ousadia. Mesmo diante das perseguições e ameaças, sua coragem e determinação nos inspiram a sermos fiéis no testemunho de Cristo, mesmo em meio às adversidades. Ser restaurado por Jesus. Depois de ter negado a Jesus, Pedro ficou profundamente abalado e arrependido. Mas depois da ressurreição, Jesus o procurou e o restaurou, mostrando que o amor e a graça de Deus são maiores do que nossas falhas e fracassos. Essa experiência ensina a importância do arrependimento e da restauração em nossa caminhada com Cristo. Essas foram as 5 situações em que a fé de Pedro foi testada e fortalecida. Sua história nos ensina a importância de manter o foco em Cristo, de confessá-lo como Senhor, de sermos humildes e arrependidos, de pregarmos o Evangelho com ousadia e de confiarmos na graça e no amor de Deus em todas as circunstâncias. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a coragem de Esther diante do perigo. Esther é uma das mulheres mais corajosas da Bíblia, e sua história nos ensina importantes lições sobre fé, determinação e confiança em Deus. Arriscar-se por amor ao próximo. Esther arriscou sua vida ao se apresentar diante do rei da Pérsia para pedir a salvação de seu povo. Ela demonstrou um amor incondicional pelo seu povo e sua coragem foi fundamental para que os judeus fossem salvos da destruição. Ter confiança em Deus em meio às adversidades. Esther enfrentou muitos obstáculos em sua vida, desde o fato de ser uma órfã até o perigo iminente de ser morta por sua posição de rainha. Mas mesmo assim, ela teve confiança em Deus e acreditou que Ele a protegeria em todas as circunstâncias.
Falar a verdade mesmo em situações difíceis. Esther teve a coragem de falar a verdade diante do rei, mesmo sabendo que poderia colocar sua vida em risco. Ela sabia que a verdade era mais importante do que qualquer outra coisa. A sua coragem em falar a verdade foi fundamental para que o plano de Deus fosse cumprido. Ser perseverante em busca de seus objetivos. Esther não desistiu de lutar pela salvação de seu povo, mesmo quando as coisas pareciam difíceis e sem solução. Ela perseverou em sua busca e sua coragem foi recompensada com vitória. Saber que cada um de nós pode fazer a diferença. Esther não era uma líder política ou religiosa, mas mesmo assim, ela foi capaz de fazer a diferença na história de seu povo. Sua coragem e determinação mostram que cada um de nós pode ser um instrumento nas mãos de Deus para mudar o mundo ao nosso redor. A história de Esther nos ensina que a coragem é uma virtude fundamental para quem deseja seguir a Deus. Que possamos nos inspirar em sua história e buscar essa coragem em nosso próprio dia a dia. E você, o que achou da história de Esther? Comente aqui. Não esqueça do like e até o próximo vídeo. Até mais. As tatuagens têm sido um tema de debate entre cristãos há muitos anos. Alguns argumentam que as tatuagens são uma forma de expressão artística, enquanto outros argumentam que elas são um pecado. Este é o canal Pílulas de Sabedoria Bíblica. Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre as tatuagens e deixar que você decida o que fazer com essa informação. Vamos analisar as passagens bíblicas relevantes e discutir diferentes interpretações. Então, vamos mergulhar nesse assunto juntos e descobrir a verdade sobre tatuagens de acordo com a Bíblia. Vamos começar com uma leitura do versículo de Levítico 19:28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Essa passagem tem sido frequentemente citada para condenar as tatuagens. No entanto, é importante entender o contexto em que essa passagem foi escrita. Levítico é um livro da lei judaica que foi escrito há mais de 3.000 anos. Muitos dos seus mandamentos foram dirigidos ao povo de Israel naquele tempo e lugar específicos. Esta passagem em particular estava se referindo a práticas pagãs que envolviam cortes no corpo e tatuagens como parte de rituais de luto por mortos. O objetivo era evitar que os israelitas seguissem os costumes pagãos e se afastassem da adoração ao único Deus verdadeiro. No entanto, a interpretação desta passagem é objeto de debate entre estudiosos religiosos. Alguns argumentam que a proibição de tatuagens se aplica apenas a práticas pagãs específicas e não a tatuagens em geral. Outros argumentam que a proibição é uma declaração mais ampla sobre a santidade do corpo humano e a importância de evitar práticas que possam danificar ou desonrar o corpo. Vamos continuar a explorar essa questão mais a fundo. Existem outras passagens bíblicas que podem ser interpretadas como desaprovação de tatuagens. Por exemplo, em 1 Coríntios 6:19-20 nos diz: Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Essa passagem destaca a importância do corpo como santuário do Espírito Santo e nos incentiva a honrá-lo como um presente de Deus. Alguns argumentam que isso significa que devemos evitar tatuagens, que podem ser vistas como uma forma de danificar ou desonrar o corpo. No entanto, é importante lembrar que essa passagem não menciona tatuagens especificamente e que a interpretação dessas passagens é objeto de debate. Algumas pessoas argumentam que a tatuagem é uma forma de arte que pode ser usada para glorificar a Deus e expressar a nossa fé. Outras pessoas acreditam que a tatuagem é um ato de desonra e desrespeito ao corpo humano, que deve ser mantido puro e sagrado. Vamos continuar a explorar esse debate e examinar outras passagens bíblicas relevantes sobre tatuagens. Alguns cristãos são a favor de tatuagens e argumentam que a Bíblia não proíbe especificamente essa prática. Para eles, a tatuagem é uma forma de arte e expressão pessoal, e não tem relação com sua fé cristã. Eles interpretam a passagem de Levítico 19:28 como uma referência específica a práticas religiosas pagãs da época, e não como uma proibição geral de tatuagens.
Esses cristãos afirmam que sua escolha de fazer tatuagens não os impede de seguir os ensinamentos cristãos, e que isso não afeta a sua relação com Deus. Eles argumentam que o importante é o coração da pessoa e sua devoção a Deus, e que a tatuagem é apenas uma questão de gosto pessoal. No entanto, outros cristãos discordam e argumentam que a tatuagem é contrária aos ensinamentos bíblicos. Eles interpretam as passagens de Levítico 19:28 e 1 Coríntios 6:19-20 como uma condenação geral de qualquer prática que possa danificar o corpo ou desonrar a Deus. Para eles, a tatuagem é uma forma de alterar permanentemente o corpo, o que é contrário ao plano de Deus para o ser humano. A Bíblia é um livro complexo e muitas vezes pode ser interpretada de maneiras diferentes. Em última análise, a decisão de fazer ou não uma tatuagem é uma questão pessoal que deve ser baseada nas crenças e valores individuais. Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações úteis e tenha incentivado você a refletir sobre suas próprias opiniões e experiências em relação a tatuagens e sua fé. Convidamos você a compartilhar suas próprias opiniões e experiências nos comentários abaixo. Não se esqueça de dar um like e fortalecer o canal. Lembre-se sempre de que sua relação com Deus e sua fé devem ser a base de suas escolhas, incluindo a decisão de fazer ou não uma tatuagem. O mais importante é sempre buscar a orientação de Deus e seguir o caminho que você acredita ser o melhor para a sua vida.